que bênção. Vamos ficar de pé mais um pouquinho. Quantos têm motivos para agradecer a Deus? Amém. Temos motivos para agradecer ao Senhor. Então aproveita aí da sua forma, fala com o Senhor, agradece a Deus por algo que Ele fez ao longo dessa semana, ao longo desses dias, algo recente que Deus fez por você. Talvez esse algo recente seja a sua refeição de hoje, mas tem algo que você pode agradecer, amém? Aleluia. Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, por cada livramento que o Senhor tem nos dado, Pai. Muito obrigado pela oportunidade que temos de poder ouvir, crer na Tua palavra, de estarmos aqui em um ambiente de paz para poder receber de Ti. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos atraiu com o Seu amor para que hoje nós pudéssemos desfrutar da Tua multiforme graça e sabedoria. Eu te agradeço pela presença do Espírito Santo nesse lugar, que nos dá força, que nos dá direção para as nossas vidas. E desde já, Espírito Santo, eu me coloco na dependência do Senhor, nas Tuas mãos, para que o Senhor possa usar a minha vida e falar a cada pessoa que está aqui, inclusive a mim mesmo, aqueles que também estão em casa, ouvindo, recebendo pela internet ou pela televisão, que eles possam ser edificados nesta noite, em nome de Jesus. Aqueles que creem, digam amém. Então fala com alguém que está perto de você, diga para ele: você está mais bonito hoje, meu irmão? Aleluia. Pode sentar, queridos. Que bênção, amados. Eu gostaria que vocês fossem comigo lá para o livro de Lucas, no capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 51. Esse é um capítulo um pouco extenso, tem 62 versículos. Nós vamos ler uma parte dele a partir do versículo 51. E eu acredito que o Senhor vai falar aos nossos corações. Quantos estão com expectativa naquilo que Deus vai falar ao seu coração hoje? Amém. Então, quantos estão motivados para fazer o rema esse ano? Amém. Estou crendo para a maior turma do rema de todos os tempos, a turma de 2023. E você vai fazer parte dela, você que ainda não estudou. Se você conhece alguém, nos ajuda, porque estamos na reta final, amém? A arca já está quase fechando a porta, mas até lá você ainda pode colocar um familiar, um amigo seu, dentro dessa escola, para ter 2 anos de treinamento para crescimento espiritual. Então, versículo 51 está escrito: e aconteceu que, ao se completar os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Diga Jerusalém. Então aqui está falando de Jesus, né? Jesus já estava perto de ser assunto ao céu, e a Bíblia está falando que o semblante dele manifestou o desejo de ir para Jerusalém. Quantos já viram o semblante de uma pessoa manifestando o desejo por algo? Alguns casados já chegam em casa, a esposa está lá com aquele semblante, e você olha para ela e sabe, ela está com a intrépida resolução de ir para o shopping essa noite. Então, quanto mais intimidade você tem com a pessoa, até pelo semblante dessa pessoa, você consegue perceber o desejo do coração dela. Os discípulos estavam tão achegados a Cristo, que perceberam no semblante de Cristo o desejo que ele tinha de ir para um determinado lugar, para Jerusalém. E no versículo 52 diz: e enviou mensageiros para que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos. Diga samaritanos. Primeira palavra, Jerusalém. Agora a segunda palavra, samaritanos. Então eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar uma pousada. Mas não o receberam porque o aspecto deles era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Amados, perceba que Jesus estava com o desejo de ir para Jerusalém, e no semblante dele, ele estava manifestando esse desejo. Os discípulos perceberam isso. E agora Jesus, ele envia os discípulos para ir para Jerusalém. E os discípulos estão indo, antecedendo Jesus para Jerusalém. E no caminho, eles entram numa aldeia dos samaritanos. Eles querem uma pousada, eles querem dormir ali, terem um tempo antes de seguirem a viagem. Mas os samaritanos não se dão com os judeus de Jerusalém. Os samaritanos tinham uma certa rixa com os outros judeus. E quando eles olharam para os discípulos, eles perceberam que os discípulos também tinham no aspecto deles a manifestação de quem estava indo para Jerusalém. Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso.
Porque quando você está indo para a praia, talvez o seu aspecto exterior demonstre que você está indo para a praia. Quando você está indo comprar um carro, os homens aqui estão preparados. Imagina aí, chegou o dinheiro para você comprar o carro. Seu aspecto muda, você não está indo para fazer um exame de sangue. Quando você está indo para fazer o exame de sangue, talvez o seu aspecto não seja muito bonito, muito favorável. Mas para ir comprar um carro, uma casa nova, uma roupa nova, algo bom, o seu aspecto tem alegria. O salmista disse, eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Imagina, vai chegando do sábado para o domingo e você começa a ficar mais animado do que no resto da semana. Você já é animado, mas no sábado você está mais animado ainda. E as pessoas que não te conhecem vão te perguntar, rapaz, por que essa animação toda? Mas alguém que já está perto de você há muito tempo vai saber, ele está animado assim porque está chegando o domingo, o dia de ir para a igreja. Aleluia. Sabe, amado, esse aspecto de que vamos para algum lugar deve estar manifesto no nosso rosto e as pessoas devem perceber isso. E existe um lugar para o qual nós estamos predestinados para ir. Estamos predestinados em Cristo Jesus. Desde o dia que aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, o nosso destino agora é o céu. Nós vamos estar com o Senhor. Nós vamos ser arrebatados. Nós vamos viver com o Senhor para sempre. Aleluia. O céu é um aspecto figurativo da eternidade que nós vamos passar com Cristo. Aleluia. Então isso deve estar no nosso aspecto, alegria. Quando as pessoas olharem para você, vão saber, ele está alegre, porque ele sabe para onde ele vai. Diga, eu sei para onde vou. Por isso eu não estou triste. Aleluia. Mas aqui o problema, aqui quem sabia para onde eles iam eram os judeus samaritanos, os samaritanos. E os samaritanos não gostaram disso, porque os samaritanos não se davam com os judeus de Jerusalém. E no versículo 23 está escrito, mas não o receberam. Ou seja, eles não foram recebidos, eles não tiveram pousada em Samaria, porque eles iam para Jerusalém. No versículo 54 está escrito, vendo isto, os discípulos Tiago e João, quem foi que viram isso? Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Observe que Jesus não perguntou, mas Jesus afirmou para eles, vocês não sabem de que espírito vocês são. Mas eu pergunto para vocês hoje, vocês sabem de que espírito vocês são? Aleluia. Pergunta para alguém perto de você e diga, você sabe de que espírito você é? No versículo 56, Jesus continua, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Então, queridos, eu quero começar a falar aqui sobre a importância de nós sabermos de qual espírito nós somos e para onde nós vamos, para onde esse espírito vai nos levar e a forma como ele nos leva durante o caminho. Nós somos de Deus, nós somos de Cristo, nós somos do Espírito Santo. E você pode dizer, mas pastor, como somos de Deus, de Cristo e do Espírito Santo? É uma sociedade? É uma companhia limitada? Sim, os três são um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são um. Um Deus, único. Amém? Dividido em três pessoas, mas é um só. Isso é uma doutrina difícil de explicar, mas é fácil de entender no coração. E no objetivo hoje não é explicar a doutrina da Trindade aqui, mas saiba que o Espírito Santo habita dentro de você. E hoje nós vivemos na dispensação do Espírito Santo. Que é a dispensação, é o tempo do Espírito Santo. Hoje, nós vivemos em um tempo onde o Espírito Santo está agora, aqui mesmo na terra. O Espírito Santo, ele habita dentro de mim, ele habita dentro de você. Eu quero ir com você lá para um texto que está no livro de Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Está escrito, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, pois que é ele senhor de tudo.
mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, diga éramos menores, diga éramos criança, não somos mais. Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então a palavra está falando, olha, houve um tempo que enquanto o herdeiro é menor, ele não tem diferença do escravo. Mesmo ele sendo dono de todas as coisas, ele não consegue desfrutar de tudo o que tem na plenitude, porque ele é menor e ele não tem como administrar, não tem sabedoria, não tem entendimento ainda para administrar aquilo que é dele. Ou seja, ele é dono de tudo, mas ainda é conduzido para os determinados lugares. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, quando o herdeiro cresce, quando ele atinge a maturidade, ele não é mais como um escravo. Agora ele pode tomar posse daquilo que é dele por direito. Aleluia. Sabia que você tem uma herança? A palavra fala que nós somos filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus? E nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Você partilha da mesma herança de Cristo. Aleluia. Por exemplo, Cristo, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Quando sabe que o nome de Jesus, ele está acima de todo nome, e ao nome de Jesus deve se dobrar todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus recebeu esse nome. Agora, você sabia que Jesus pegou esse nome, que é tão poderoso, que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra deve se dobrar ao nome dele, ao nome de Jesus, e ele compartilhou com a igreja, ele compartilhou com você, ele te deu o acesso para usar este nome. O nome que está acima de todo nome, eu e você hoje temos acesso. Mas enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Mesmo tendo acesso ao nome de Cristo, se você não ganhou maturidade espiritual para entender essas coisas, você não vai desfrutar. Agora o interessante, amados, aqui é que enquanto o herdeiro é menor, nada difere do escravo, não significa que o cristão, quando ele nasce de novo, ele vai crescendo até que ele possa desfrutar um dia. Não. O herdeiro é menor, o tempo de herdeiro menor era o tempo antes de vir Jesus. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, no versículo 4 diz, vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Diga, já chegou a plenitude dos tempos? A plenitude dos tempos já chegou, Cristo já nasceu. O herdeiro não é mais menor. O herdeiro agora já é senhor de tudo. E o herdeiro é a igreja, os filhos de Deus. Mas nós precisamos entender que não somos mais menores. A única coisa que hoje nos priva de experimentar tudo o que já é nosso por direito de aliança e de herança, não é mais o tempo, e sim o entendimento. Aleluia. Entendimento. É por isso que a palavra fala em Romanos, no capítulo 12, que nós devemos renovar a nossa mente para experimentarmos a perfeita vontade de Deus. Vamos continuar lendo. Versículo 6 diz, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Quantos são filhos de Deus? Porque você é filho, Deus enviou ao seu coração quem? O Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. O Espírito Santo veio habitar no meu e no seu coração hoje mesmo. O Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em você. Aleluia. Oh, glória a Deus. No versículo 7 diz, de sorte que já não és escravo, porém filhos. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Olha só o que a palavra fala. No outro tempo, antes de você servir a Jesus Cristo, você não era filho. Você era escravo. É por isso que tem tantas pessoas hoje que são escravas de vícios. Fuma, não consegue deixar. Um pequeno cigarro consegue prendê-lo. Um vício.
preso na bebida. Não é essa aqui é boa, é água. Mas num copinho de cachaça. Eu morei em frente a um bar. E na casa da minha mãe, que ficava em frente ao bar, eu vi muitos homens profissionais, pessoas concursadas, outros que não eram concursados, mas assalariados, e eles trabalhavam durante o dia e à noite eles acabavam a vida deles naquele bar. Iam lá para beber. E ficavam lá, eles ficavam bebendo e inventavam muitas histórias, depois começavam, quando estavam embriagados, começavam a falar um bocado de besteira. É interessante, uns ficavam se achando rico e não tinham dinheiro nenhum, mas ficavam com pose de rico. Outros que tinham dinheiro começavam a ficar melancólicos, chorando. Mas eles estavam presos, toda semana eles voltavam para aquele bar. E eles ficavam lá presos naquele vício. E por mais que eles quisessem deixar, eles não conseguiam deixar aquele vício. Uma pessoa, um profissional muito bom, da área de enfermagem, um homem alto, forte. Eu me lembro quando eu tinha 10 anos de idade, eu sofri um acidente, tive traumatismo craniano, quase que morria. E fui internado, fiquei em coma um tempo. E graças a esse profissional que morava perto da gente, que nos conhecia, ele viabilizou para o acesso ser rápido, o atendimento, e houve preservação da minha vida. Mas o tempo passou e aquele homem, por causa do vício da cachaça, ele ficou cada dia mais afundado nesse vício, ao ponto de que os pés dele começaram a inchar, ele perdeu o emprego, ele perdeu a dignidade, ele perdeu a família, ele perdeu tudo o que tinha, perdeu a profissão. E eu não me lembro se ele chegou a morrer desse vício. Mas quando estava vivo, era como se estivesse morto. Porque ele não estava vivendo, ele estava escravizado a um vício. Diga, glória a Deus, chegou a plenitude dos tempos. Aleluia. Versículo 7, mais uma vez, diz: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro. Outrora, porém, não conhecendo Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Observa esse último versículo. Aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, ele fala para os irmãos gálatas: ei, vocês já foram libertos desses rudimentos fracos. Essas coisas que escravizavam vocês antes de conhecer a Deus, quantos vocês conheceram a Deus, vocês agora se libertaram delas. Aí ele fala: como é que vocês, gálatas, estão querendo de novo? Olha só, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres. Fracos e pobres. Então, antes de Cristo, havia uma prisão. E essa prisão se dava em várias áreas. Os gentios presos na carnalidade, no pecado pesado. Os judeus presos em obrigações de leis que eles nunca conseguiam praticar. Então havia prisão de um lado e prisão do outro. Não importava de qual lado eles estavam, todo mundo estava preso. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho Jesus. E quando Jesus veio, Jesus foi preso no nosso lugar. Jesus ficou preso naquela cruz. Por que Jesus foi preso? Porque Jesus não salvou a si mesmo? Porque ele estava tomando o nosso lugar de escravidão, para que hoje eu e você tomássemos o seu lugar de liberdade. É por isso que a palavra fala que a quem o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga: em Cristo, eu sou livre. Então tudo o que te prendia antes de conhecer a palavra é fraco e pobre. Mas você em Cristo é forte, porque o poderoso habita em ti. Aleluia. Jesus Cristo habita em ti.
Quero ir com vocês lá para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Diga, Deus é bom. Olha só o poder que há no Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você. Quero começar com o versículo 11. Vou descer aqui um pouquinho para ficar mais perto de vocês. Romanos 8, versículo 11 diz: se habita em vós o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então o Espírito Santo, ele foi lá nas profundezas onde Cristo estava e trouxe Jesus de volta à vida. Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. E a Bíblia está falando que esse mesmo Espírito, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele também vivifica o nosso corpo mortal. Ele te energiza, ele te vivifica. É por isso que hoje nós temos uma bendita esperança, que mesmo que um crente venha morrer naturalmente, mas o Espírito Santo já ressuscitou um, da mesma forma que ele ressuscitou um, ele ressuscitará todos. Ele ressuscitou Cristo, então ressuscitará todos. A palavra fala que Cristo é a primícia dos que dormem. É claro que hoje o cristão nem morre mais, o cristão dorme. Sono do justo. Antes, sem ter conhecimento, eu dizia, Senhor, essa noite eu quero dormir o sono do justo. Depois que eu descobri que dormir o sono do justo é morrer, eu digo, não, Senhor, eu não quero dormir o sono do justo, não. Eu só quero ter uma noite tranquila. Um sono bom, um sono repositor de energias. Alguém aqui já falou dormir o sono do justo? Alguém aqui quer dormir o sono do justo hoje? Aleluia. Mas o Espírito Santo é poderoso para vivificar o nosso corpo. No versículo 14 fala: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes espírito de escravidão. Diga, eu não sou mais escravo, nem recebi espírito de escravidão. Para viverdes outra vez atemorizados. Antes nós tínhamos medo, agora não temos mais medo. Agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Aleluia! Então, se o medo tentar te atormentar em alguma esfera da sua vida, seja o medo de uma circunstância, medo de perder a vida, medo de uma afronta contra a sua integridade física, se apega com esse texto, levanta ele dentro de você e diga, eu não recebi o espírito de medo. Aleluia! Eu não vou viver atemorizado. Mas existem outros medos que também cercam as mentes das pessoas. Como, por exemplo, o medo de não casar. Eu tenho medo de não casar. Quem está te dizendo que você tem medo? Quem está colocando esse medo em você? Que voz está falando no teu ouvido? Porque existe uma voz que produz medo. A palavra chama de espírito de medo. De que espírito você é? Que espírito você está ouvindo? Pessoas têm medo de fracassar. Medo de não conseguir pagar as contas. E se eu entrar no rema? Eu tenho medo de não conseguir chegar ao fim. Pessoas por medo de não chegar ao fim nunca iniciam. E eu estou falando do rema, mas não é o rema, é qualquer coisa. Não fique preso no medo, porque você não recebeu o espírito de medo. Você não é do espírito de medo. Você é do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aleluia. Diz, mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia. Diga, meu Pai, Paizinho querido, Pai amado, o Espírito Santo, ele testifica que sou filho. No versículo 16 diz, o próprio Espírito testifica que o nosso
espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia! Glória a Deus. Então, nós precisamos entender sobre a pessoa do Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo, ter intimidade com o Espírito Santo. A intimidade com o Espírito Santo vai fazer muitas mazelas que estão querendo te aprisionar nas coisas do passado ficarem para trás. Vai te dar força para se soltar dessas ligaduras que te prendiam antes, mas que já foram libertas. O Espírito Santo vai te mostrar o caminho. Aleluia. Eu me lembro que eu criava um pássaro e um dia eu decidi soltar esse pássaro. E para soltar o pássaro eu fiz uma experiência. Simplesmente eu abri a porta da gaiola e eu deixei aquela porta aberta e eu saí e fui trabalhar, fui fazer as coisas fora e depois eu voltei e aquele pássaro ainda estava na gaiola. E por que ele estava na gaiola? Porque ele não sabia que a porta estava aberta. Ele não encontrou lugar. Mesmo a porta estando aberta, ele só estava vendo as grades que estavam diante dele. Sabe, querido, o Senhor já abriu a porta. O Senhor já abriu a porta, o Senhor já trouxe liberdade. A quem o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres. Se o diabo está querendo te prender, ele não está te prendendo. Ele apenas está tentando tirar a tua visão e concentrar a tua visão nas grades. Mas mesmo que existam grades, há um caminho de escape para você. Para mim e para você, o Senhor sempre provê um caminho de escape. Pastor, eu estou preso em dívidas. Existe um caminho de escape para você. Pastor, estou preso no medo. O Senhor já te libertou disso. Aleluia! Não importa qual seja a área que o inimigo queira te aprisionar. Em Cristo há um caminho de escape. Tem gente que está preso em um sofisma, um entendimento errado, um engano de Satanás a respeito de quem você é. E foi plantado na sua mente que você é tímido, foi plantado na sua mente ao longo do tempo que você não dá para nada, não vai prestar para nada, mas isso é uma mentira do diabo. Isso não é uma verdade. Jesus nunca falou isso para você. Você não é tímido, você é corajoso. A palavra fala que o justo é intrépido como um leão. Diga, eu sou intrépido, eu sou ousado em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Então, começa a se ver como a palavra de Deus te mostra. A palavra de Deus vai revelar, ela vai te mostrar o caminho. O Espírito Santo, ele nos guia na palavra de Deus. Em Romanos, aqui nós lemos, não é? Romanos no capítulo 8, 14, diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Interessante que eu comprei um fone de ouvido daqueles que são, Bluetooth, acho que é Bluetooth, ele não tem fio. Aí eles têm uma caixinha lá, que a gente deixa para carregar, e às vezes eu fico usando só um de um lado e deixo o outro carregando na caixinha. Só que aconteceu que eu estava usando e quando eu parei de usar, eu coloquei no short. E eu acho que fui dormir. Aí quando eu acordei hoje, agora acho que é tarde, a Aurélia disse: olha, Jacques, guarda essa caixinha. Quando eu abri, só tinha um. Digo: Aurélia, cadê o outro? Aí eu fiquei pensando, não foi o que eu coloquei? Eu coloquei, acho que no bolso do short. E eu não sabia onde estava. E eu procurei, eu disse: Luquinhas, me ajuda a procurar. Aí ele disse: papai, pergunta ao Espírito Santo. Quando os meninos são rápidos para aprender a palavra, e eles pegam. Ele disse: peça o Espírito Santo, papai, para lhe ajudar. Ele ia ajudar também, é um filho muito ajudador, mas ele lembrou do Espírito Santo e falou sério. E eu considerei a palavra dele e disse: Espírito Santo, me ajuda a encontrar esse fone de ouvido. E o Espírito Santo muitas vezes usa as mulheres. Cadê os casados aqui? O Espírito Santo já usou a sua mulher alguma vez? E de repente, a Aurélia disse: eu coloquei o short para lavar, mas quando eu estava colocando para lavar, eu escutei alguma coisa caindo no chão. E eu fiquei pensando, será que caiu dentro da lavadora de roupas?
E ela chamou Luquinhas, o fone de ouvido estava na área de serviço, debaixo da lavadora de roupas. Imagina, onde é que eu ia encontrar esse fone? Eu ia passar o dia todinho procurando. E a Aurélia ainda falando, Jacques, para que tu comprasse esse fone? Jacques, eu te disse que tu ia perder esse fone. Eu já estava pensando, não sei o que é pior, perder o fone ou ficar ouvindo a Aurélia falando o tempo todo. Eu avisei. Mas, amados, foi muito rápido, eu acredito que menos de 5 minutos, foi o primeiro lugar que a Aurélia foi lá, Luquinhas olhou de baixo, pegou o fone e trouxe para mim. O que eu quero dizer com isso, amado, é que o teu relacionamento com o Espírito Santo vai acelerar muitas coisas. Você não vai perder tempo, você não vai perder a paz, você não vai perder o juízo. Simplesmente porque você aprendeu a confiar no Espírito Santo. Se relacionar com Ele. Faz toda a diferença. Eu gostaria de ir com vocês, e já estou me aproximando aqui do fim, da parte que eu vou estar falando, e para Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Porque o Espírito Santo, ele nos mostra onde nós estamos, para onde nós vamos, ele nos guia pelo caminho, mas ele também vai revelar em nós como deve ser a nossa trajetória, qual deve ser o nosso aspecto enquanto nós estamos nesse caminho. Lembra de Tiago e João, quando eles estavam indo para Jerusalém, chegaram em Samaria, o aspecto deles era de quem ia para Jerusalém, porque eles sabiam para onde eles estavam indo. E uma das coisas que o Espírito Santo vai fazer em mim e você é testificar no seu coração quem você é e para onde você está indo. Aleluia. Então, você vai começar a produzir aspectos na sua vida de quem tem o Espírito Santo dentro e está se relacionando com Ele. Gálatas 5, 22. Quantos abriram? Começa dizendo, mas o fruto do Espírito diga, fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é. Sabe, amados, esse Espírito aqui, nós podemos entender que é o Espírito humano inspirado pelo Espírito de Deus. Quando o Espírito do homem, o Espírito humano, porque eu e você somos um Espírito que habitamos num corpo e possuímos uma alma. Amém? Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, nós somos o Espírito e o Espírito Santo que habita dentro de nós nos ajuda a produzir frutos. O fruto do Espírito. E o que é fruto? Eu gosto de uma definição de fruto. E uma definição que eu aprendi no Rema. A palavra fruto significa uma manifestação visível de um poder invisível que opera por dentro. Quando eu estudei no Rema, eu vi a matéria Manifestações do Espírito. Meu professor foi o apóstolo Buddy Wright. Vou parar um pouquinho para vocês terem uma inveja santa. Buddy Wright foi meu professor das manifestações do Espírito. E ele também era um professor fenomenal de frutos do Espírito. Não só de fé, porque a vida dele já expressava fé. A Aurélia está dizendo que ele foi o professor dela de fruto. Aleluia. É por isso que ela tem tanta paciência comigo. Então, ele dizia, fruto é uma manifestação visível de um poder invisível que opera por dentro. Eu gravei essa definição quando ele falou. O que é uma manifestação visível? É algo que quando aparece, manifesta o que está dentro. Por exemplo, você vai passando e você vê uma árvore. E naquela árvore tem só folhas. De repente, se você não entende bem de fitotecnia, talvez você não entenda que espécie é aquela árvore. Mas se você estiver passando e tiver lá na árvore muitos cajus, você vai saber que é um cajueiro. Se tiver muitas jacas, você vai saber que é uma jaqueira. Se tiver muitas mangas, você vai saber que é uma mangueira. Porque o fruto é uma manifestação visível da natureza, do poder invisível que está operando dentro.
E aqui a palavra vai falar, o fruto do Espírito é a manifestação visível do poder que está operando dentro de você é amor. Diga amor. Alegria. Aleluia. Alegria. Faça assim, ha, ha, ha. Alegria. Oh, aleluia. Talvez uma pessoa chegue nessa igreja e não nos conhece há muito tempo e vai dizer, que povo alegre, que povo animado. Por que esse povo é tão alegre, tão animado? Porque a alegria é um fruto do Espírito. Paz. Paz. A paz que excede todo o entendimento, que o mundo não pode roubar. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Aleluia. Paz. E amados, quanto mais você medita nessa palavra, no relacionamento com o Espírito Santo, mais esses frutos vão começar a aparecer em você. Eu me lembro quando eu estudava graduação ainda em matemática, um certo dia, estava eu e um colega. E havia acabado o prazo para entregar um trabalho. E esse meu colega, ele estava muito desesperado. Estava assim, quase arrancando os cabelos. Ele já era nervoso por coisa pouca. E isso aí, ele ia perder a disciplina por causa disso. E eu estava lá bem tranquilo, em paz. Eu disse, calma. O nome dele é Wagner, amigão Wagner. E eu, calma Wagner, vai dar tudo certo. E ele agora começou a ficar mais desesperado por causa da minha calma. Ele disse, esse homem é muito paciente. Você não está vendo não? Eu disse, calma rapaz, vai dar tudo certo. Tranquilo. E eu estava na mesma situação que ele. Mas eu estava em paz, tranquilo, e ele estava desesperado ali. E ele também tinha outras razões para isso, porque ele estudava em uma cidade que ficava a 2 horas daquela universidade. E todo dia ele pegava um ônibus, passava 2 horas para chegar na universidade, estava pela manhã. Depois ele pegava mais 2 horas para voltar de ônibus, todos os dias. E ele trabalhava lá de 2 até 10 da noite, numa empresa. Então Wagner, ele só estudava basicamente durante esse período da noite e também no ônibus. E ele estava vendo todo o esforço de um semestre sendo perdido porque ele perdeu um prazo. Então ele estava desesperado. E eu disse, calma Wagner, vai dar tudo certo, rapaz. E ele estava desesperado também, mais ainda. Mas de repente alguém conseguiu o telefone da professora. E eu peguei o telefone e disse, professora, podemos deixar aí? Ela já estava, acho que, num hotel. E nós fomos deixar o meu trabalho e o dele, aonde ela estava. Naquela época, eu tinha uma moto, uma Honda Bis. Era uma Honda Bis, era toda customizada essa Honda Bis. Ela tinha sido de um dono, o dono dela tinha sido filho de um fazendeiro que era vaqueiro. O dono dela era vaqueiro, o ex-dono da Bis. E ele gostava muito de vaquejada. Ela tinha um grafite de um cavalo na frente. Ela era cheia de fogo. Os punhos dela eram vermelhos, para vocês terem ideia. E ela tinha um cano Cadron que se você viesse a uns 100 metros de distância, você sabia. Então eu andava naquela moto. E aquela moto era completamente diferente das minhas características. Quando eu chegava, parecia que vinha um motoqueiro fantasma. E lá ia eu, naquela moto, com Wagner. Essa moto foi resultado também de fé. Foi trocada em alface. Mas o que aconteceu? Eu coloquei Wagner lá na garupa e disse, Wagner, vamos entregar isso aqui agora. Fomos, chegamos lá no limite do tempo, entregamos o trabalho. Ele passou, eu passei na disciplina e eu disse para ele, tá vendo aí, Wagner? Deu tudo certo. E ele ficou parado assim. Disse, não foi, deu certo mesmo. Deu tudo certo. Vai dar tudo certo, queridos. Você não precisa estar em desespero. Paz é um fruto do Espírito. As coisas lá de fora podem estar se acabando, mas você continua em paz. Porque você sabe quem está com você. Longanimidade. Benignidade. Essa palavra longanimidade dá a ideia de perseverança, de alguém que vai até o fim.
Essa palavra benignidade dá a ideia de alguém que é cortês, alguém que gosta de servir o outro. Isso tudo está dentro de você. Diga: alegria está dentro de mim, amor está dentro de mim, paz está dentro de mim, longanimidade, perseverança está dentro de mim. Diga isso: perseverança está dentro de mim agora mesmo. Aleluia. Benignidade, oh, diga, está dentro de mim. Diga: o desejo de ajudar o próximo está em mim. Gentileza está dentro de mim. Aleluia. Diga: eu estou cheio de gentileza. Bondade, fidelidade são frutos do Espírito. E continua no versículo 23. Mansidão. Aleluia. Diga: eu sou manso. Pela fé, diga: eu sou manso. É um fruto que está dentro de você. Agora, alguns crentes ainda não foi manifesto lá de fora, mas já está dentro. Quanto mais relacionamento você tiver com o Espírito Santo, mais esse fruto vai sair. Aleluia. Nós não somos mais escravos. Agora nós somos livres. Domínio próprio. Diga: eu estou cheio de domínio próprio. Quando o irmão pisar no seu calo, quando uma pessoa pisar no seu calo, o que é que você vai fazer? Um jegue de direita? Um gancho? Não. Você tem o domínio próprio. Esse domínio próprio você pode usar em vários aspectos. Por exemplo, você está fazendo uma negociação e tem pessoas que não conseguem administrar os seus negócios porque não conseguem se dominar em uma negociação. E eles pagam o que pedem. Mas dentro de uma negociação existe espaço para negociar. E dentro de uma negociação, se você não tiver domínio próprio, você vai perder muito. Se você não usar o domínio próprio, porque ter você já tem. Todo cristão tem domínio próprio dentro. Mas o Espírito Santo vai te dar sabedoria para usar o domínio próprio. Aleluia. Diga: Deus é maravilhoso. Oh, aleluia. Domínio próprio. Domínio próprio também envolve a capacidade de refrear a sua própria língua. Você recebeu uma notícia ou uma palavra dura e você poderia falar contrário, mas você refreia a língua porque você tem domínio próprio. Não responde segundo a afronta do outro. Não responde segundo a afronta desse mundo. Domínio próprio, guardar a língua. A Mama Jane, que foi minha professora do Rema, de vida de prosperidade, e é tanto que eu amo essa matéria. Eu amo todas as matérias do Rema. Eu acho que se o pastor Bud fosse meu professor de escatologia, até escatologia eu dava aula, Shirley. Mas a Mama Jane, ela costumava falar: coloque um freio na sua língua. O que é um freio? É você dominar a sua língua. A gente coloca um freio na boca dos cavalos. Para quê? Para que a gente possa conduzir esse cavalo. Seja freá-lo, mas também conduzir para um lado e para o outro. Quando você coloca um freio na sua língua, você consegue conduzir para onde você está indo. Para a direita ou para a esquerda. O domínio próprio é um fruto do Espírito. Aleluia. Diga: eu estou cheio de domínio próprio. Agora nós precisamos amadurecer mais no domínio próprio. Aleluia. Está lá aquele bolo maravilhoso de chocolate na geladeira. E ele está dizendo: venha, venha, venha. E você está dizendo: todo bolo que vier a mim jamais lançarei fora. Mas o domínio próprio vai dizer: calma, veloz. Não precisa comer o bolo inteiro. Domínio próprio, até nas pequenas coisas, queridos. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não é lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluia. Quantos vivem no Espírito aqui?
Quantos tem o Espírito Santo dentro de você aqui? Então nós vamos andar no Espírito. Aleluia. E quinta-feira, com a professora do Rema Monique, vocês vão ter um tempo poderoso aqui sobre as manifestações do Espírito Santo. Vai ser tão poderoso, amado. Eu estou com expectativa nessa quinta-feira. Pessoas vão sair daqui embriagadas no Espírito Santo. Existe uma embriaguez natural, mas existe uma embriaguez no Espírito. Aleluia. Vai ser poderoso. E eu gostaria que você ficasse de pé nesse lugar. Aleluia. Tu és maravilhoso, Pai. Eu quero orar pela sua vida, meu querido. Eu creio que esses frutos, eles vão amadurecer em você. Se você vivia aperreado na vida, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Se você não tinha ou não frutificava no domínio próprio, no falar, no agir, no comprar, eu creio que domínio próprio vai amadurecer em você, de uma forma que você vai ver as coisas e vai ficar tranquilo. E na hora certa você vai fazer. Aleluia. Por exemplo, tem pessoas que estão presas. O dia amanhece e no lugar da pessoa se levantar, ela fica presa na cama. A cama está dominando, mas o que tem domínio próprio, ele se levanta. Aleluia. Podem tocar já uma música? Amém? Eu gostaria que você levantasse as suas mãos. Enquanto você levanta essas mãos, é um sinal de rendição, dizendo: Senhor, o Senhor domina sobre a minha vida. Antes era o inimigo, mas agora você diz: o Senhor domina, o Senhor pode me examinar. Eu sou como um galho na videira verdadeira. O Senhor pode podar e tirar de mim tudo aquilo que não deveria estar na minha vida. O Senhor pode acrescentar em mim aquilo que precisa estar em mim. O Senhor pode me alimentar. Os seus frutos podem brotar na minha vida. O Senhor pode me examinar. Aleluia. Suas mãos são como folhas, você já percebeu? Parece folhas de uma árvore, porque você é um ramo da videira verdadeira e o seu pai é o agricultor. E ele diz que todo ramo que estando nele dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. E eu quero declarar sobre a sua vida as áreas que você já está dando fruto, você sendo limpo para produzir ainda mais fruto. Eu declaro também em nome de Jesus sobre a sua vida: todo galho seco, todo ramo que tem folhas secas, essas folhas caindo e dando lugar a brotos novos, a folhas novas, a um vigor novo, em nome de Jesus. Um novo tempo sobre a sua vida. Mais força. Aleluia. Andando na liberdade que Cristo conquistou na cruz. Toda prisão sendo desfeita em nome de Jesus. Toda cegueira, todo impedimento para ver a liberdade que já foi comprada em Cristo Jesus caindo por terra. E o Espírito Santo te guiando pelos caminhos de liberdade, caminhos de vida e de paz. Eu profetizo sobre a sua vida liberdade nos relacionamentos, liberdade financeira, oh, aleluia, liberdade na saúde. Pessoas que estão presas em enfermidades, eu repreendo essa prisão na sua vida em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus toda cegueira do inimigo, todo espírito de religiosidade. E eu declaro em nome de Jesus um novo tempo para viver em novidade de vida. Aleluia. Vamos cantar essa canção? Louve ao Senhor, queridos. Aleluia. Hoje eu confio só em Deus.
porque eu sei que Ele é fiel. Acalma a tempestade, promessas Ele fez. Tua palavra tem poder, e o teu reino buscarei. Tirou-me a terra estéril, levou-me ao oceano. Se eu passar pelas águas, não serei derrotado. Atravessando o rio, não me afogarei. Deus abre o caminho, eu nada temerei. Cada promessa você cumpre, nenhuma delas se atrasa. Não vou me preocupar, levanto minhas mãos, começo logo a cantar, e o meu louvor me envolverá. Declaro a vitória e tudo feito está. Se eu passar pelas águas, não serei derrotado. Atravessando o rio, não me afogarei. Deus abre o caminho, eu nada temerei. Se estiver no fogo, não me queimarei. Diante do gigante, vitória cantarei. Deus abre o caminho, eu nada temerei. Adiante, em volta, sempre ao meu lado, nem sombras, nem vales me afastam de ti, eu nada temerei. Adiante, em volta, sempre ao meu lado, nem sombras, nem vales me afastam de ti, eu nada temerei. Se eu passar pelas águas, não serei derrotado. Atravessando o rio, não me afogarei. Deus abre o caminho, eu nada temerei. Aleluia! Quando sabe que o Senhor vai adiante de ti, abrindo as portas que não se fecharão. Em Lucas 11:21 diz: quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. O que significa isso? O diabo pousava de valente e ele guardava você em uma prisão, guardando a sua própria casa, segurando os seus bens, segurando tudo que era seu. Mas a palavra fala que vindo, porém, um mais valente do que ele. Jesus veio. Jesus é o mais valente. Ele chega e ele diz: você era valente então, né, rapaz? Mas o mais valente chegou e eu vim aqui para te derrotar. E eu vim aqui para tirar a tua armadura em que você confiava. E agora tudo que você prendia deles, eu vou distribuir. Aleluia, o mais valente chegou na sua vida. O mais valente te libertou. O mais valente já recuperou tudo que era seu por direito. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Hoje você não precisa mais ter medo de nada, porque o mais valente anda contigo. Aleluia. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Louvado seja o teu nome para sempre. Aleluia. E eu gostaria, mais desse momento, de saber quem está aqui nessa noite
e gostaria de servir a este mais valente, servir ao Senhor Jesus. Se você está aqui hoje e você quer fazer uma aliança com Cristo, aleluia, quer dizer: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Levanta a sua mão. Alguém aqui nessa noite quer servir a Cristo como o Senhor da sua vida, quer entregar a sua vida para servir ao Senhor Jesus, fazendo uma aliança com Ele? Só levanta a sua mão direita. Eu gostaria de te ver, eu quero orar por você. Aleluia. Quem é a pessoa aqui que tem coragem para entregar a sua vida a Jesus e confiança nele? Quem é o primeiro? Vai ser a melhor decisão da sua vida. Quem já entregou a vida para servir a Jesus aqui? Aleluia. Eu não estou te chamando para ser servo dessa igreja, eu estou te chamando para ser servo de Cristo. Você poderá até servir nessa igreja, mas você vai servir a Cristo. Mas eu já creio em Jesus. Mas não é só crer, é ter um relacionamento com Ele. Aleluia. Ouvir uma palavra na igreja não faz de você um servo de Cristo. Mas se essa palavra falou com você, você pode tomar uma decisão. Dizer: eu quero ser de Cristo. Eu quero ser do Espírito Santo. Eu quero viver a liberdade que Cristo conquistou para mim. Eu quero o perdão dos meus pecados. Cristo é o único que pode perdoar os teus pecados. E se você está aqui nessa noite, faz um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Só levanta a sua mão direita, aonde você está. Se você quer voltar aos caminhos do Senhor hoje também, faz esse sinal com a sua mão. Aleluia. Talvez você está intimidado, mas você não tem espírito de timidez. O Senhor é quem te dá força. Aleluia. Eu fiquei sabendo que Mossoró é uma terra de povo valente. Eu sou de Campina Grande. Campina Grande, o povo diz que o povo é valente. Mas Mossoró, quando eu cheguei aqui, eu descobri que é o povo que botou lampião para correr. Lá em Campina, muitos corriam de lampião. Então aqui é uma terra de povo valente. Você não vai ficar amedrontado. Você é ousado. Quem é você? Eu sei que tem pessoas aqui que precisam fazer uma aliança com Cristo hoje. Faz um sinal, me dá um sim com a tua mão. Esse sim não é para mim, é para Jesus. Aleluia. Será um novo tempo na sua vida. Você vai desfrutar de uma paz que vai reinar sobre a tua casa. Talvez assim como eu, você vai ser o primeiro da sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Ainda dá tempo. Vou perguntar pela última vez. Alguém hoje quer fazer uma aliança com Cristo? Levanta a sua mão direita para eu te ver. E eu vou orar por você. E vou te receber com alegria. Amém. Você pode sentar, queridos. Aleluia. Eu gostaria de saber se alguém aqui nessa noite está com alguma dor ou enfermidade ou algum relatório de enfermidade e gostaria de receber oração para cura. Eu quero orar contigo. Alguém? Todos sarados e curados? Glória a Deus. Que bênção.